Olá gente, tudo bem? Eu sou o Diego Souto, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nessa série de como criar texturas, nós vamos aprender em uma playlist diferentes técnicas de como criar texturas, começando pelo método mais fácil, depois adentrando no método mais difícil. Antes de tudo, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que são alunos e apoiadores, é graças a vocês que eu consigo trazer esse conteúdo, hoje em especial ao Isaías, que pediu para como aprender a fazer texturas. Então vamos lá. Nessa série, nós, como eu falei, vamos começar pela técnica mais simples, com seus prós e contras, e nos vídeos seguintes vamos aprofundando as técnicas mais avançadas. Então vamos lá. Para essa técnica mais simples, eu vou estar utilizando a ferramenta Mask. Mas antes disso, eu vou resetá-la. Depois eu vou vir em Clone, vou renomeá-la, vou colocar como Mask. Você pode colocar Mask 2, Mask 3, Mask Texture ou Máscara Textura, o nome que você quiser, 2. Vou colocar como 2 porque eu já tenho uma. Pronto, vou aplicar. Ok, agora já tenho o meu brush selecionado. Quando a gente utiliza ele, ele vai funcionar como a ferramenta de máscara padrão. Eu vou vir aqui em Alpha e vou, nesse caso, modificar o Alpha. Aqui a gente já tem diferentes alfas. No vídeo seguinte, depois desse, eu vou mostrar para vocês como criar e importar alfas. Você pode, caso você já tenha alfas, você pode vir em Import e importar alfas. Caso você queira criar os seus próprios alfas, eu vou ensinar também a vocês. Eu vou estar utilizando esse aqui padrão. Pronto, selecionei ele. E agora, quando eu passo aqui, olha só o que acontece. Na minha escultura, como fica. Lembrando que, para esse projeto, para essa aula, eu estou utilizando a cabeça da Hornet, do projeto que a gente criou no curso de modelagem na Udemy. Também está disponível esse modelo para quem for apoiador no Patreon. Lembrando que no Patreon eu também deixei disponível para vocês grátis vários alfas. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre alfas. Mas caso você queira baixar os alfas de graça, você pode ir lá no Patreon e se inscrever também gratuitamente para você ter acesso a conteúdos grátis, além... Quer dizer, que os pagos são somente para quem paga, óbvio, né? Pronto. Caso você não tenha esse arquivo, não seja aluno, você pode adicionar uma mesh qualquer. Vai funcionar da mesma forma. Então, vamos lá. Agora, eu tenho esse brush. Eu vou vir aqui no meu brush mask está selecionado. Aqui em cima, eu vou vir em Stroke. A gente pode mudar algumas configurações. No Stroke, digamos, ó, eu estou passando assim. Eu venho em Stroke Spacing e aumento a passada. Eu vou aumentar aqui bastante. Pronto, estou aumentando bastante. Interessante. Agora eu vou vir aqui em Clear All. Vou diminuir o tamanho do meu brush e vou fazer isso, ó. Só que com essa pequena mudança do nosso brush, a gente já consegue criar uma textura relativamente interessante. Algo, como é que eu diria, interessante e também limitante sobre essa técnica é o seguinte. Esse brush de máscara, assim como tantos outros brushes Nomad Sculpt, eles vão depender também da malha. Quando eu ativo o meu wireframe aqui da Hornet, a gente percebe que a gente tem uma malha relativamente densa, não tão densa. Porém, se você estiver utilizando poucos polígonos, nós temos aqui em torno de 500 polígonos. Parece ser muito, porém, parece ser pouco na verdade, né? Porém, quando você junta isso com um projeto enorme, pode deixar o seu hardware muito pesado, pode deixar o seu Nomad um pouco lento, pode fazer com que ele crashe, se você estiver utilizando um projeto muito grande. Para isso, você pode contornar utilizando o que a gente vê lá no curso da técnica de setoramento das partes. Você pode limitar as partes, fazer a textura em partes diferentes e depois vir em Add Scene e adicionar as suas meshes, geometrias individualmente. Você separa todo mundo para você aplicar a textura e depois você une e deixa em um único arquivo. Assim você consegue trabalhar de uma maneira mais leve se você não tiver um iPad ou um tablet tão potente. O bom é que agora já vai vir a versão de computador, vocês podem utilizar também o computador. Pronto, uma vez que eu fiz isso, repetindo aqui, eu vim aqui, nesse menuzinho do Stroke. Eu não modifiquei o Dock, geralmente o pessoal vai utilizar o Lock Radius, mas nesse caso a gente está utilizando o próprio Dot, a configuração padrão. A gente só modificou aqui o Spacing, deixei em torno de 95. Vamos voltar agora para a Mask, nossa ferramenta de Mask. Pronto, já está selecionada. Vamos vir aqui em Inverter, lembrando que para inverter você pode clicar fora ou vir aqui em Inverter.
Eu vou aplicar um pouco de blur. E agora eu vou vir aqui de lado, ó. Em Gizmo, a gente pode colocar ampliar ou subir. Como eu falei, essa é uma técnica que ela depende muito da topologia, né, da resolução da sua malha. Volto em Mask, Clear All, e agora a gente criou uma textura. Como a gente não tem tantos polígonos, ela está muito quadrangulada. A gente pode aplicar um Ismo antes, na verdade, de fazer o Clear All. Eu retornei aqui com 2 dedos, desfez o meu comando. A gente poderia vir aqui em Smooth, né? E no Smooth geral, aplicar um pouco de Smooth. Assim a gente tem uma textura, digamos que eu queira colocar um aspecto de rocha, um aspecto mais rudimentar nela. Poderia fazer isso também. Outro modo que você pode vir aqui em Subdivide e aplicar isso. É uma textura interessante. Digamos que eu quisesse uma textura de pele. Eu criei um brush aqui eu vou Clear All com essa seleção. Vou voltar aqui com o meu brush de textura, máscara textura 2. Vou vir aqui e vou aplicar pode ser qualquer outro alfa. No meu caso, eu criei um alfa aqui, bem simples no Procreate, que ele faz isso, ó. Vou aumentar aqui um pouco o tamanho. No caso, para esse alfa, o spacing já não tá tão interessante. Deixa eu deixar então 80, não, 60. Eu acho que 66 fica mais interessante. Ele se comporta similar ao outro. Pronto. Eu posso vir aqui aplicando em toda a estrutura. Posso aplicar também a simetria, no caso, se eu quisesse já deixar todo mundo dos 2 lados, toda a minha estrutura. Vou fazer isso aqui. Vocês podem estar utilizando o outro brush. Vou aumentar aqui um pouco o size. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou criando a textura. Sem querer, eu cliquei fora e acabei invertendo a seleção. Posso diminuir aqui o spacing, pronto. No caso, eu tô brincando, a gente vai aprender outras técnicas também avançadas de como fazer textura, mas eu diria que essa é uma técnica bem simples e extremamente funcional. Vou deixar só de frente, que é para agilizar o tutorial. Eu acabei fazendo Sharp sem querer. Vai fazer. Lembrando que Sharp a gente pode clicar aqui, ó, e aplicar o Sharp. Eu diria que já está interessante. Vamos ver aqui de frente como ficou. Acabei clicando fora, invertendo. Novamente, eu vim aqui. Pronto. Vou deixar assim. Agora eu vou inverter de fato, eu vou vir em Gizmo. Só que olha, o Gizmo ele tá para cima. Eu quero que ele fique mais estabilizado. Eu vim em pivô, vou colocar Auto Center, não funcionou. Então, vou colocar None e vou deixar ele aqui, ó. Pronto. Vou ver como é que ela tá de lado. Eu quero que ele fique aqui, mais ou menos, exato, mais ou menos no meio. Porque quando eu fizer o Scale, olha só, não fica tudo tão distorcido. Posso fazer o Scale, pronto. Volto em Mask, Clear All. E agora eu tenho essa textura na Hornet. Antes de aplicar o Clear All, eu poderia ter vindo aqui e feito isso, ó. Deixado um pouquinho mais suave. Pronto. Clear All. E agora, se a gente tivesse trabalhado bem, assim, bem mais com calma, já estaria uma textura interessante. Vindo aqui em Multi Resolution, em Subdivide, a gente consegue melhorar um pouco a nossa resolução. Tá interessante.
Pronto, aqui a gente já consegue criar uma textura relativamente bonita. Eu vou voltar aqui tudo do zero, Clear All, antes de aplicar a textura. E agora, no final, eu vou passar para vocês mais informações um pouquinho mais técnicas, um pouquinho mais difíceis. Vamos configurar o nosso brush de textura. Eu expliquei uma única forma de como configurar, que foi... Eu vim aqui, a gente já modificou o alpha, no caso vocês estavam utilizando o alpha padrão, provavelmente, caso vocês não tenham alpha ou não tenham visto ainda o vídeo de alpha. Eu vou vir aqui nesse menuzinho, nós temos o stroke, nesse caso nós mudamos a passada. Desculpa, gente. Eu poderia ter feito outras mudanças, por exemplo, como o lock radius. Fazer tipo textura assim, eu quero texturas maiores dessa forma. Então eu venho aqui, utilizo o lock radius e faço isso. No caso, vou desabilitar aqui a minha simetria. Pronto. Assim aqui eu posso ir criando texturas na minha Hornet. Texturas diferenciadas sem a simetria ativada. Esse é o Lock Radius. Depois eu ia simplesmente inverter a máscara e aplicar o escalonamento, o Scale, com a ferramenta Gizmo, tal como eu fiz anteriormente. Outra coisa interessante, a gente poderia também ter utilizado o rolo. Vai funcionar. Deixa eu diminuir o espaçamento, aumentar o espaçamento. Similar. Porém, algo importante, vou até deixar aqui de lado, a gente poderia vir aqui em alpha. Em alpha, a gente pode mudar a escala, olha só. Para quem já é aluno, já deve ter visto as aulas de como modificar os brushes, mas isso é muito interessante. É o que eu sempre falo. Os conhecimentos no Modsculpt, eles vão sendo cumulativos. Quando você entende um pouco como configurar os brushes, consequentemente você entende como aplicar melhor textura. Quando você entende como funciona o brush de Select Mask, você entende como funcionam os outros brushes também, porque os padrões são similares. Então aqui a gente pode modificar não só essa parte do Scale, como também a rotação, o tiling. Pronto, que interessante. A gente vindo aqui em alpha. Geralmente, como eu sempre falar geralmente, porque cada projeto, como diria, objetivo, ele pode ser modificado. Então, geralmente, quando a gente coloca no one, a gente tem essa configuração. Olha aqui a prévia. Aqui embaixo a gente consegue ver a prévia de como vai ficar. Porém, se eu tivesse deixado em outro, olha só, esse aqui como fica. Eu vou deixar nesse. É interessante. Nesse caso aqui, ele não ficou tão interessante. Acho que esse daqui, vamos ver como ficaria. A borda ficou mais suave. Talvez ficasse melhor desse modo. Nós temos outros parâmetros também, Allow Dynamic Topology. Lembrando que no vídeo sobre topologia, a gente já falou sobre o Dynamic Topology. É muito interessante e importante que você veja esse vídeo também. Como eu falei, o conhecimento é cumulativo. E aqui a gente pode também alterar a pressão. Eu deixo nesse padrão. Quando crio os meus brushes, eu deixo uma configuração similar a essa. Vocês podem testar, brincar com a pressão ou desabilitar a pressão e ver qual melhor se adequa ao seu estilo de trabalho. Como eu falei, são inúmeros modos de se trabalhar de se criar uma única ferramenta. Aqui no caso eu inverti a mask e vou fazer o mesmo procedimento enquanto eu falo com vocês. Como eu estava falando, isso aqui eu já expliquei, né? Enquanto eu falo com vocês, eu vou modificando aqui. Existem inúmeros modos de se fazer a mesma coisa em diferentes ferramentas. Cabe a você decidir o que é melhor. Vou colocar um pouco de blur aqui para ver como é que fica. Desativar o meu pivô e vou fazer isso, ó. Ficou interessante essa escultura. Vou colocar um pouco mais de blur para ver como fica. Interessante. Esse é um modo interessante de se aplicar a textura. A gente poderia também aplicar o Brush Stamp com configurações similares.
Como eu falei, são inúmeras formas de fazer uma única coisa no Nomadscope. Cabe a você decidir qual melhor, qual você mais gosta, qual melhor se emprega ao seu tipo de trabalho. Gente, eu espero que eu tenha sido claro nesse vídeo. Espero não ter falado muito. Geralmente esse é o padrão que eu utilizo nas aulas. A gente vai conversando, vai falando. Na verdade, nas aulas eu demoro um pouco mais, porque infelizmente no YouTube a gente tem que ser um pouquinho mais rápido por conta da retenção do vídeo. Se vocês não assistiram o vídeo todo, não curtiram, compartilharem, ele não é entregue, não é disponibilizado para outras pessoas. E, infelizmente a gente tem essa limitação aqui. Muito obrigado a todos vocês. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, se inscrever, é muito importante. Nós estamos com a meta de 500 inscritos, primeiros 500 inscritos. Lembrando também que no Patreon eu deixei disponível para vocês, aqui embaixo, no link abaixo, a gente tem disponível os links para vocês entrarem no Patreon e baixar os materiais gratuitos também. Sempre vou estar disponibilizando coisas novas para vocês. Mais uma vez, muito obrigado por tudo. Até as próximas aulas. Tchau, tchau.